Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo de número 8. E nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 17. Eclesiastes, capítulo de número 8, do versículo de número 1 ao versículo de número 17. Assim diz a palavra: quem é como o sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Eu digo a você, observe o mandamento do rei, e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende. Porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode lhe perguntar: o que você está fazendo? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir, porque há um tempo e um modo para todo propósito, porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco que tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar desse combate, e a maldade não poderá livrar os que a praticam. Tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre outra pessoa para o seu próprio mal. Assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Como não se executa logo a sentença contra uma obra má, o coração do humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolongue, eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus. Mas nada correrá bem para o ímpio, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme a Deus. Ainda outra vaidade sobre a terra: justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Digo que isso também é vaidade. Por isso, exalto a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Quando me dediquei a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite se consegue conciliar o sono, contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir, não a entenderá. E ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso a poderá achar. Soberano Deus e eterno Pai, esta é a tua palavra. Nós cremos em tudo que aqui está escrito, porque cremos que esta é a verdade revelada do teu coração para nós. Ajuda-nos a compreender os limites da nossa sabedoria. Ajuda-nos a enxergar o que está entre este mundo injusto e a nossa esperança. Ajuda-nos, ó Pai, a perceber que existem coisas que jamais estarão no controle das nossas mãos e que ainda assim, isso é permissão do Senhor para que possamos enxergar a verdade que tens reservado para nós, para que de fato sejamos felizes de modo pleno e não de modo passageiro. Ajuda-nos a compreender que não há nada que nós saibamos que se compare àquilo que o Senhor tem preparado para nós, e que possamos de uma vez por todas compreender o propósito da nossa existência e que seja eterna, em o nome de Jesus. Amém. Eclesiastes é um livro de sabedoria, ou um livro sapiencial, como se diz. Ele começa no capítulo de número 1 já falando sobre a sabedoria. Lá no final do capítulo de número 1 ele vai dizer algo que faz a gente repensar a utilidade da sabedoria. Ele diz: olha, quem busca a sabedoria vai encontrar enfado, e quem tem muito conhecimento vai encontrar a dor. Porque não é assim na vida. Olha, eu exercendo a prática médica, ou como qualquer outro profissional de saúde,
tem os seus dois lados de você ter conhecimento de como o corpo humano funciona. Porque saber como o corpo humano funciona vai fazer com que você também saiba como ele, ao funcionar mal, pode se portar. E você consegue enxergar todos os desfechos daquela doença e isso gera preocupação. Por isso que conhecimento também gera dor. A experiência faz com que você enxergue a vida de uma maneira que você consiga já perceber antes daquela pessoa que não tem experiência o que vai acontecer. Não é assim que uma mãe faz quando diz para o filho: não saia essa hora, não saia com essas pessoas, não tenha essas amizades. O pai e a mãe que têm experiência ou sabedoria, eles conseguem antever o perigo e aquilo faz sofrer. Mas Eclesiastes ainda assim, mesmo falando, o pregador dizendo a respeito do perigo do excesso de sabedoria, ele continua sendo um livro de sabedoria. No capítulo de número 7, na semana passada da exposição, nós vimos que logo no versículo de número 15 ele dá um alerta: não seja demasiadamente sábio. Ora, um livro de sabedoria, falando contra a sabedoria. Existe alguma necessidade e importância de que sejamos sábios? Quando o pregador na semana passada nos colocou diante do espelho e nos criticou a respeito da nossa autojustiça, ou a respeito do nosso excesso de sabedoria, achando que a imagem que temos visto no espelho da nossa vida é a imagem verdadeira, ao fazer essa crítica ele nos leva a um lugar de reconhecermos quem nós verdadeiramente somos: limitados. Portanto, aqui o pregador, até o final do seu livro, ele vai fazer uma série de exposições onde a sabedoria, que ele de certa forma desde o início do livro usa como instrumento para investigar as diversas coisas que nós já discutimos aqui ao longo das semanas, esta sabedoria precisa e deve ser usada pelo ser humano. De que modo? De um modo que seja útil e agradável. Iniciando essa nova sessão, e tendo descoberto na semana passada, ao olharmos no espelho da graça que temos limitações porque somos humanos, nós entendemos então que de alguma forma nós precisamos ser sábios, porque nós vivemos num mundo difícil, num mundo maldoso. Se nós não tivermos sabedoria, como vamos sobreviver neste mundo, cuja realidade da maldade está posta? O mundo é mau, o mundo é perverso, eu preciso da sabedoria. Mas como eu posso me usar da sabedoria? Eu quero que você preste atenção em algo muito importante que nós ouvimos na semana passada. O pregador disse que não é bom que o homem seja demasiadamente sábio. E não é bom também que o homem seja exageradamente justo. Mas ele diz também que não é bom que ele seja demasiadamente perverso. E ele diz que não é bom também que o homem seja tolo. Perceba que quando ele fala que não é bom que o homem seja tolo, ele não diz demasiadamente tolo, exageradamente tolo, ele apenas diz tolo, porque não há possibilidade de um ser humano sobreviver sem um mínimo de sabedoria. Então ele diz, não é bom que seja demasiadamente ou exageradamente sábio, mas também não é bom que seja tolo, ou seja, tolo, de forma alguma nós podemos ser. Exageradamente sábios, achando que nós estamos no controle de tudo, quando nem sequer sabemos se vamos estar vivos amanhã, isso é inútil. Mas um pouco de sabedoria, e a sabedoria ideal é necessário para que nós consigamos viver. Mas de que vale esta sabedoria no mundo real que nós vivemos? Qual é o objetivo de ser sábios? Conquistarmos boas coisas? Estarmos em um local de segurança? Não nesse sentido. Porque quanto mais queremos ter boas coisas e mais seguro queremos estar, mais sábios ou mais conhecimento precisaremos ter. E nós já vimos que ser demasiadamente sábio é um perigo. Mas é necessário que nós tenhamos uma sabedoria suficiente. Porque o objetivo da sabedoria, como é investigado pelo pregador ao longo de todo o livro, é que nós descubramos como nós podemos temer a Deus. Na dura realidade da vida, por não sabermos quando vamos morrer, como vamos morrer e por que vamos morrer, por não conhecermos o dia da morte, como está no versículo 8, onde nós vamos chegar, nós precisamos então fazer a única alternativa que nós temos. Se não sabemos quando vamos morrer, nós só temos uma única opção: viver. E para que consigamos viver, é necessário que nós encontremos um equilíbrio, portanto, na sabedoria.
Nessa noite, quando eu falo com você a respeito da sabedoria e intitulo esse sermão como Na Gangorra da Sabedoria, a gente sabe que a gangorra é aquele brinquedo infantil muito presente em muitos parquinhos que necessita de um peso contrário para que ela funcione, mas não é qualquer peso. Precisa ser um peso ideal. Precisa ser um companheiro ideal. Não ideal apenas no peso, mas ideal até mesmo na sua maturidade. Porque se um adulto for brincar com uma criança numa gangorra, e eu não sei se você já teve essa experiência de fazer essa odisseia, de sendo adulto brincar numa gangorra com uma criança, é quase inevitável que você sente na gangorra e deixe a criança lá em cima chorando, gritando e esperneando, porque você está no controle. Então a gangorra não interessa para nós apenas saber como ela funciona no seu mecanismo, é necessário que haja um equilíbrio para que ela funcione adequadamente. É como nós precisamos entender a sabedoria. A vida é como uma gangorra, feita de altos e baixos, mas é preciso sabedoria para saber lidar com cada situação, sem que essas situações consigam contaminar o nosso coração e impedir aquilo que nós fomos criados para fazer, nos distraindo do propósito principal da nossa existência, que é temer a Deus de todo o coração. Portanto, este sermão talvez seja para você que acha que a vida não é importante no sentido de ter que buscar conhecimento ou sabedoria, porque a vida se resolve por si mesmo. Talvez então este sermão seja para você também, que acha que por ter muita experiência e saber como as coisas funcionam, isso já te é suficiente para saber lidar com os principais ou com a maioria dos problemas da sua vida, ou talvez seja para você descobrir aonde você está nesta gangorra. Será que te falta sabedoria? Será que a sabedoria que você tem sido na verdade um empecilho para que você tema o Senhor de todo o coração e experimente a graciosa graça de Deus de uma forma que você jamais imaginou? Nós precisamos encontrar o equilíbrio, e é nessa jornada que nós adentramos para entender aonde o temor do Senhor se torna o centro dominador da vida do homem e faz com que nada ao redor consiga gerar distúrbio no balanço da vida, cuja sabedoria em Deus nos dá segurança. Do versículo de número 1 ao versículo de número 6, nós vamos perceber que a sabedoria é importante. Nós vamos falar sobre a importância da sabedoria. Versículo de número 7 ao versículo de número 14, nós vamos descobrir que apesar da sabedoria ser importante, ela é limitada, porque nós somos limitados. E aí nós vamos falar sobre os limites desta sabedoria. Do versículo de número 15 ao versículo de número 17, nós vamos chegar por fim no alvo deste sermão e na revelação de Deus para nós nessa noite. Qual é o equilíbrio da sabedoria? Como encontrar o balanço perfeito na vida para viver na sabedoria que nos leva à certeza e à confiança de que aonde existem limitações, eu sei que Deus está conduzindo conforme a sua boa vontade e eu posso descansar. O pregador começa dizendo logo no início do capítulo: quem é como sábio? E quem sabe a interpretação das coisas? Perceba, ele faz duas perguntas cuja resposta é uma resposta esperada. Quando ele pergunta quem é como sábio, e quem consegue ou sabe e quem sabe a interpretação das coisas? É como se ele estivesse esperando que a gente responda: ninguém. Quem é como sábio? Ninguém. Quem sabe a interpretação das coisas a não ser o sábio? Quem é como uma pessoa que tem conhecimento e sabedoria? Ninguém. Aquela pessoa consegue passar por situações difíceis de modo tão meticuloso. O sábio consegue se portar bem diante das pessoas, de modo que é o que ele diz: a sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. Já vi uma pessoa que às vezes não tem muita sabedoria, que eu não falo só de conhecimento técnico, de conhecimento acadêmico, não, eu falo de sabedoria da vida, de conhecimento da vida, de pessoas que vivem com outras pessoas, pessoas que são experientes. Você já percebeu como que essas pessoas que não se fecharam para si na vida, mas cresceram com os relacionamentos difíceis, cresceram com as dificuldades, já percebeu como ela sabe se portar diante das outras pessoas? Mesmo que alguém fale algo que seja irônico, algo que seja maldoso a respeito dela, aquela pessoa não ataca, ela não avança, ela se mantém ali estável. Por que isso? Sabedoria. Ela não quer gerar algo a mais do que já está sendo gerado. Já percebeu aquela pessoa que consegue se dar bem em qualquer ambiente? Ela pode sentar na
mesa de um churrasco, como ela pode sentar na mesa do presidente, ela vai saber se portar com qualquer pessoa. Ela sabe conversar, porque ela sabe ouvir, ela sabe discernir. Isso é sabedoria, isso é experiência. Aquela pessoa que ao longo da vida adquiriu artifícios suficientes para saber se portar, o seu semblante não necessariamente vai refletir o que ele está pensando. Às vezes uma pessoa está falando com você bem assim: gostou do meu cabelo, gostou da minha roupa, e você na verdade não gostou. Mas não é que você vai dizer: eu não gostei. Mas você vai dizer: olha, eu gostei, mas talvez no seu corpo, na sua cor, talvez outra roupa fosse melhor. Isso é sabedoria. Ela não vai fazer uma cara de nojo, ela não vai fazer uma cara de desprezo, ela vai se portar educadamente, porque ela está pensando não apenas no seu sentimento conhecido pelo outro, ela está pensando também em como ela está sendo vista pela pessoa. Sabedoria, para não produzir mais efeitos desagradáveis. Este é o poder da sabedoria. Permite que o sábio não seja dominado pelas suas próprias emoções, que não seja reativo, que não tenha ações impensadas. O sábio sabe controlar o que ele sente para não gerar mais problemas do que a confusão de emoções que ele já está sentindo. Isso é sabedoria. Então, como o pregador aqui é uma figura salomônica, nós já falamos aqui algumas vezes, não sabemos de fato se ele é Salomão. Pessoalmente acredito que não é o Salomão, mas é uma figura salomônica que escreveu, principalmente pelas algumas diferenças estéticas, literárias. Bom, isso não vem ao caso, mas sabedoria é algo que é pujante na vida de Salomão. Por isso que provavelmente essa figura salomônica é tão importante. Mas quando nós enxergamos uma vida como a vida de Salomão, um homem tão sábio, e enxergamos o fim da vida dele, cuja sua sabedoria, o seu conhecimento levou para um lugar onde ele se sentia tão confiante em tudo que sabia, que ele deixou o propósito original de existir, que era temer a Deus, nós nos fazemos uma pergunta: será que a sabedoria é boa? Por tudo que nós já falamos até agora, eu acredito que você concorde comigo que ser sábio é bom. Mas será que ter sabedoria é tudo? Sabedoria ajuda a viver? Sim, mas isso é tudo. Podemos nos perder na sabedoria mais do que nós podemos imaginar, porque a sabedoria, ela é útil com aquilo que nós sabemos lidar, mas existem algumas coisas com as quais nós não sabemos lidar. A sabedoria foi útil na vida de José, por exemplo. Lembre-se, José foi preso, mas tendo sido prisioneiro no Egito, José se tornou governador por causa da sua sabedoria. Lá em Gênesis, no capítulo de número 41, o faraó vai dizer: não há ninguém sábio como José. Nós precisamos dessa sabedoria. E a sabedoria de José era uma sabedoria dada por Deus. Mas mesmo a sabedoria dada por Deus tinha limitações. Por quê? Porque nós somos limitados. Então mesmo a sabedoria que Deus nos dá tem limites. E por que Deus nos dá uma sabedoria com limites, sendo Ele o Deus de toda a sabedoria? Porque há importância em sermos sábios, mas há importância também de que esta sabedoria nos faça entender que ainda que eu tenha todo o conhecimento do mundo, se esta sabedoria não me leva a temer o Senhor, a minha sabedoria me controlará, me tornando autossuficiente, portanto, desprezando o poder de Deus e a graça dele sobre a minha vida. No versículo 2 ele vai dizer: eu digo a você, observe o mandamento do rei. E aqui ele começa a dar orientações de ordem prática sobre a sabedoria no mundo, como viver de forma sábia no mundo, para que nós nos preservemos. Ora, não sabemos o dia da nossa morte, sabemos que vivemos num mundo mau, nós precisamos ter sabedoria então, para evitar danos a nós mesmos, não é? Ele diz: eu digo a você, observe o mandamento do rei, e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. É como se ele estivesse dizendo: olha, preste atenção, Deus está no céu e você está na terra, como ele já disse anteriormente. Deus está lá e nós estamos aqui. Deus não está aqui, mas aqui existem autoridades constituídas. É necessário que nós reconheçamos a nossa humildade diante dessas autoridades como obediência a Deus. A vida já é muito difícil, os dias já não são fáceis, nós já estamos expostos a tantas coisas, a tantas emoções, a tantas dificuldades. Por que você vai querer desobedecer uma autoridade? E quando ele diz que você observe o mandamento do rei por causa do juramento que você fez diante de Deus, aqui em um contexto para os israelitas é muito importante, porque essa era uma ordem.
que os israelitas se submetessem às autoridades e obedecessem aos mandamentos do rei. Lá em 1 Pedro, nós vamos ver o apóstolo Pedro ecoando também essa orientação que é feita no Antigo Testamento: honrem ao rei. Por quê? Honrar as autoridades não é se submeter de modo impericioso ao que eles determinam, como se tudo que fosse dito fosse correto. Não. Mas o Senhor está orientando através do pregador que sejamos sábios ao nos submeter às autoridades, para que nós representemos, preste atenção, aquilo que nós dizemos crer. Ora, se eu sei que Deus é um Deus soberano, está acima de todo o céu, de todo o universo, de toda a terra, assentado no mais alto e sublime trono, mas eu, por enquanto, estou vivendo numa realidade terrena. Nessa realidade terrena, eu tenho que demonstrar que eu temo ao Senhor. E como eu vou temer ao Senhor? Considerando que o Deus a quem eu sirvo é um Deus poderoso, controlador de todas as coisas e governante com sua justiça. Mas se Deus é aquele que está acima da terra, e na terra eu tenho autoridades, é nessas autoridades imperfeitas e humanas que eu vou demonstrar como eu me coloco diante de Deus. Então é uma representação de como nós tememos a Deus, para que nós não venhamos a sobrepujar o homem, dando mais poder do que ele acha que já tem, considerando que Deus está acima de nós. E é como se ele estivesse dizendo: qual o sentido de você provocar o tolo? Qual o sentido de você provocar a pessoa que tem autoridade? Todos nós sabemos que o homem é arrogante, vaidoso por natureza. Para que nós vamos nos rebelar contra as autoridades para gerar mais sofrimento sobre nós mesmos? A sabedoria, então, ela nos faz evitar problemas que não precisam existir. Deixe que aquela pessoa que tem autoridade, que está no governo, que tem uma posição de domínio, achar que ela tem todo o poder, e submeta-se a ela, sabendo que enquanto ela acha que tem controle sobre você, você só está sendo humilde para revelar que Deus é soberano sobre a sua vida, e que a sua honestidade e submissão é por causa de um Deus que controla a sua vida. De fato, nós precisamos entender que nós nos rendemos a Deus e sabemos que é Ele que intercede por nós. 1 Timóteo 2, 2-4 vai dizer: ore em favor dos reis e de todos que exercem autoridade, para que vivamos uma vida mansa e uma vida tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aqui está, nós então devemos ser sábios ao nos submetermos às autoridades, para que compreendamos uma coisa: Deus está no controle da história, e se eu não me submeto às autoridades da terra e gero um desconforto ainda maior, eu tiro do alvo o propósito, que é que Deus seja revelado, que a nossa vida seja tranquila, para que a verdade seja pregada e aqueles que não creiam venham e creiam em Deus. Não tenha pressa em sair da presença dele, diz no versículo 3, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende, porque a palavra do rei tem autoridade suprema. Quem pode lhe perguntar: o que você está fazendo? Ou seja, ainda que não se agrade do rei, ainda que você não se agrade da autoridade, não tenha pressa para sair da presença dele. Escute, seja sábio e não intencione fazer o que é mal. Ele tem o poder para agir como quer. Vou dar um exemplo para você. Muita gente não gosta do presidente que está no governo atual, muita gente não gostava do presidente que estava no governo antigo e vice-versa. Muita gente gosta desse, muita gente não gostava do outro, enfim. Cada um tem as suas preferências. E de toda forma, nós temos que ter sabedoria. Como eu disse no início, se não houver equilíbrio na sabedoria, nós vamos achar que aquilo que eu acho que é certo vai me gerar um excesso de certeza e de sabedoria e prejudicar o propósito de Deus. Que eu tema o Senhor, tenhamos uma vida tranquila, em submissão àqueles que acham que tem poder, mas enquanto eu me submeto a Deus, Deus controla inclusive estas autoridades, não por rebelião minha, mas por submissão a um propósito de saber que Ele está cuidando de todas as coisas. Desse modo, então, a nossa sabedoria encontra o equilíbrio em saber que quem governa a história é Deus, e ao me submeter a uma autoridade, eu não estou devotando a minha vida a ela, mas eu estou permitindo que Deus seja Deus, e eu, sendo homem, me submeta à sua palavra e ela seja cumprida conforme Ele diz. Dando um exemplo claro para você, é como se a gente dissesse: eu não vou pagar impostos. Esse governo corrupto? Não. Eu não vou pagar impostos, o governo já tira tanto de mim. Para que eu vou pagar impostos? Mas ora, a lei ordena que você pague impostos.
Não é porque você não gosta de impostos, não é porque você não gosta das autoridades, mas porque você é sábio. Sábio a ponto de saber que ainda que você esteja sendo lesado, não é o governo que determina sobre as suas finanças, sobre o seu futuro, sobre o seu coração, mas o Deus a quem tudo vê e que deu autoridade aos homens, ainda que imperfeito, para que na imperfeição deles, nós os que cremos, sejamos honrados pela misericórdia de Deus. Se nós dizemos que não vamos nos submeter às autoridades porque eu não concordo com aquilo, a minha sabedoria está sendo excessiva, eu estou passando do limite, então eu estou agindo conforme a minha própria justiça. E a pergunta que eu faço para você nessa noite é: se você não é capaz de se submeter à sabedoria de um homem mortal, e a palavra diz, que pode fazer a nós o homem mortal? Que o homem mortal pode fazer a você? Nada, Deus está no controle de tudo. Mas se você não é capaz de agir honesta e justamente, mesmo diante de algo que você não concorda legislativamente, a um homem mortal, que nada pode fazer contra você, a pergunta que eu faço é: você vai se submeter a Deus de modo sincero? Porque, ora, é muito fácil então servir e temer a um Deus que eu sei que é todo poderoso, que está no controle da história e cuja condenação de quem não crer em Jesus é o inferno. Então, será sincero temer a Deus se eu não consigo me submeter minimamente a um mero homem que acha que manda sobre a minha vida? Não. Mas se eu temer ao Senhor de todo o coração, não é um homem mortal que vai determinar sobre a minha submissão. Pelo contrário, eu sei em quem tenho crido, eu sei a quem eu tenho servido, eu tenho o meu papel de cidadão, eu vou lá e escolho o meu candidato. Ah, ganhou? Ah, não ganhou. Ah, perdeu? Ah, perdeu. Louvado seja Deus, eu seguirei as normas que me forem descritas, mas a minha fé jamais será abalada no Deus que está acima de tudo, porque a minha sabedoria é determinada pelo conhecimento do Senhor. Não deixe, portanto, que as paixões políticas reduzam ou roubem a sua sabedoria. Não dê poder ao homem, porque quando nós nos rebelamos por algo que nós não concordamos, por algo que nem fere a nossa fé, mas fere a nossa própria moral ou a nossa própria justiça, nós estamos dando poder para aquela pessoa e dizendo: nós vamos derrubar você, nós vamos tirar você. É como se nós estivéssemos dizendo: você tem tanto poder, você incomoda tanto a nossa vida, que você vai ver o que nós vamos fazer com você. Não, mas que o Deus soberano haja sobre o rei, para que o rei se renda ao poder de quem crê no Senhor Todo-Poderoso. É inútil questionar, o rei faz o que quer, as autoridades fazem o que quer, o mundo é mau, e nós temos que entender isso, porque Jesus Cristo vai dizer: eu estou enviando vocês como ovelhas, para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Mais uma vez, não comprometa o propósito de Deus na sua vida por julgar que aquilo que você acha que é sábio pode intervir naquilo que Deus tem o controle. Não comprometa o propósito de temer a Deus e esperar na sua ação. Versículo 5 diz: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir. Porque há um tempo e um modo de todo propósito acontecer, porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. O mundo é mau. O mundo é perverso. Nós precisamos ser sábios para não aumentarmos a nossa dor e não aumentarmos os problemas da nossa vida. Nós precisamos aprender a sobreviver aqui. Nós precisamos aprender a lidar com aquele que acha que tem poder, quando na verdade nós nos submetemos a Deus em temor. Olha, nós não podemos ser impulsivos, e é isso que a sabedoria nos traz, para que ao não sermos impulsivos, nós não geremos mais problemas, mais maldade, e tenhamos a consciência de que quando reconhecemos que este mundo é decadente, o poder de Cristo de fato nos liberta da nossa própria forma de justiça. Lembre do apóstolo Paulo quando ele foi perseguido, porque ele havia expulsado do corpo de uma jovem que fazia adivinhação muitos demônios, e os donos daquela jovem disseram: veja, vamos levar Paulo e os seus companheiros aos magistrados, porque ele está pervertendo a nossa cultura romana. Lembre-se que Paulo também era romano. De toda forma, Paulo foi levado para diante dos magistrados, foi chicoteado, arrancaram as suas roupas, foi humilhado e foi preso.
Paulo não estava fazendo nada que ele não pudesse fazer, mas ainda assim ele se submeteu àquilo. Ele não se rebelou, ele não apelou para a sua cidadania naquele momento. Ele se calou, porque ele sabia que as autoridades fazem tudo conforme elas querem, por achar que estão no controle da situação. Mas quando nós tememos a Deus, acontece na nossa vida aquilo que aconteceu sabiamente na vida de Paulo e Silas, quando estavam na prisão. À meia-noite, enquanto eles louvavam, Deus mostrou quem estava no controle, Deus mostrou quem estava no poder. Ele deu a palavra, as cadeias se abriram, o carcereiro e a sua família se converteram, porque a sabedoria de Paulo não era mostrar como ele poderia resolver a situação, mas sabia que submetendo-se ao homem mau, ele estava submetendo-se ao controle de Deus Todo-Poderoso, e nada pode interromper o propósito daquele cuja sabedoria está fundamentada nos limites da vontade de Deus, até que ela se cumpra. Naquele dia, por temer a Deus, houve salvação, liberdade e graça. Mas por que será que nós não estamos alcançando, como igreja de Jesus Cristo, como nação brasileira, onde existem tantos cristãos, os propósitos de Deus na nossa vida? Porque nós não temos aceitado ser submissos em reflexo à submissão a Deus, a homens, porque nós estamos querendo ser como ou maior do que eles. Estamos querendo agir por nossa própria justiça, e Deus de forma alguma há de conceder graça a quem é soberbo. Deus concede graça àqueles que são humildes, e a nossa humildade deve fazer com que nós saibamos que a nossa sabedoria tem limites. E no limite da nossa sabedoria é necessário que nós exercitemos, portanto, a nossa confiança em Deus. Viver na terra é suportar um pouco aqui, é ceder um pouco lá. Homens são homens, há tempo para todas as coisas, como ele diz aqui, há um tempo e um modo para todo propósito. E talvez isso vai te lembrar as nossas exposições do capítulo de número 3. Há um tempo para todas as coisas, debaixo do céu e acima da terra. E esse texto, se você se lembra um pouco do que nós aprendemos lá, não quer dizer que as coisas estão determinadas e elas são como são. Ai, Deus está no controle, do jeito que tiver que ser, será. Não, há um tempo há um tempo para todas as coisas. Não é o que tiver que ser, será. É saber que há ocasião, há oportunidade para cada coisa e para cada situação. Mas como eu vou saber como agir em cada situação, em cada ocasião? Quando eu tiver sabedoria, quando eu tiver entendimento, para não ser dominado pelas minhas emoções, para não ser impulsivo e para não fugir do meu propósito. Temer a Deus e crer que em toda situação, por mais aflitiva que seja, Deus está no controle e a Ele eu me submeto. A sabedoria, portanto, nos ajuda a ler as pessoas, a ler os tempos, a calar quando devemos calar, para encontrar equilíbrio. Nós precisamos ser sábios, nós precisamos ter sabedoria. Preste atenção, lembra-se dos fariseus querendo pegar Jesus na palavra e dizendo: o que tu dizes? Nós devemos pagar impostos a César? E você já sabe a resposta de Jesus, mas vamos imaginar se ele tivesse respondido diferente. Se Jesus tivesse respondido: não, você não tem que pagar impostos a César, os fariseus diriam: prendam um rebelde contra o império. E se ele dissesse: sim, você tem que pagar impostos a César, prendam um herege que foge da vontade de Deus e diz que é filho dele. Mas Jesus respondeu: mostre-me a moeda que está nas suas mãos e me diga de quem é a imagem que está gravada aí. E eles disseram: é de César. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Isso é sabedoria. Saber lidar com a situação de modo que as pessoas não possam usar você de bode expiatório para suas próprias insatisfações. Mas a questão é que, se nós entendermos até aqui que é preciso ser sábio, ter experiência, saber lidar com pessoas de autoridade, saber se portar diante do governo, saber se portar diante das situações difíceis da vida, pode parecer que essa mensagem vai ser muito life coach para você, mas é aqui que as coisas começam a mudar. Quando nós entendemos que a sabedoria encontra os seus limites, e se nós não enxergarmos esse limite, nós vamos chegar a um momento em que Deus não tem um valor tão precioso para mim, porque a minha sabedoria será a minha própria luz. E é enxergando os limites da sabedoria que nós precisamos reconhecer hoje. Você que me ouve agora, aonde você está no controle e na sequência da sua vida.
Muitos acham que podem ser tão espertos e compreender tanto da vida, e que as pessoas estão tão atrás dela, porque ele é uma pessoa tão cheia de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento profissional, que ele enxerga as outras pessoas até como menores, como tolas, como imaturas, que eles acham que eles realmente chegaram num lugar onde nada mais pode impedi-los. Eles agora sabem como ganhar dinheiro, eles sabem como manter um bom relacionamento, eles sabem como ter bons amigos e serem bem posicionados socialmente. Eles aprenderam a viver, eles sabem viver na vida porque eles são espertos, eles são sábios, eles têm conhecimento, então está tudo garantido. Mesmo que tudo dê errado, ele tem as conexões certas. E o grande problema é que mesmo esse que sabe fazer tantas coisas e tem tantas possibilidades na sua vida, não compreende que em comparação com o tolo, eles estão no mesmo lugar, o mesmo lugar que nessa tolice e nessa busca ele não sabe qual é o seu futuro, ele não sabe o dia da sua morte, ele não tem controle sequer pelo próprio presente. Versículos 7 e 8 diz: ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá lhe dizer o que vai acontecer? Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco que tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar desse combate, e a maldade não poderá livrar os que a praticam. A sabedoria tem limite no momento que você enxerga que você não sabe como será amanhã, ainda que você tenha uma completa e programática organização para o dia seguinte, você não tem garantia que aquelas coisas vão acontecer da forma que você planejou. Isso mostra a nossa fraqueza, a nossa vulnerabilidade. Nós não temos controle de nada, nós só temos projeções, e ainda essas projeções são conjecturas, são imaginações que nós não conseguimos ter certeza se de fato acontecerão. Pense comigo, a nossa vida na verdade é uma série de ter conhecimento e sabedoria, saber como as coisas acontecem, passar por dificuldades, para que no momento que eu pressinta que elas estão vindo de novo, eu possa lidar de melhor maneira do que como agi anteriormente. Então é como você ver uma onda muito grande vindo em sua direção. É como você está na praia e de repente as ondas começam a aumentar, a maré começa a subir, mas a água está tão boa, você não quer sair, você quer ficar um pouco mais. As ondas começam a aumentar, até que de repente você vê uma onda vindo um pouco longe, mas se aproximando muito rapidamente, e você começa a correr para tentar chegar na areia. E para quem tem criança pequena, está com uma criança pendurada aqui, a outra está lá solta com a boia, e a onda está vindo, e você imagina o que pode acontecer. Você imagina o caldo que você vai tomar. Você só sabe o que vai acontecer quando a onda bate. Às vezes você fala: era só o tamanho, nem achei que ia causar tão pouco impacto. Ou talvez é o contrário, você sai rolando na areia, sai com areia por toda a parte do corpo. Não adianta a gente enxergar e achar que temos a noção completa do que vai acontecer até que aconteça. Ainda que nós consigamos antever alguma coisa, deste modo nós conseguimos perceber que ele enumera 4 coisas importantes no versículo de número 7 e no versículo de número 8. Não temos controle sobre o futuro, não temos controle sobre a vida e sobre a morte, não temos controle sobre os enfrentamentos que teremos, e o mal não poderá se livrar de nenhum dos efeitos da sua maldade, ainda que ele prospere. Aqui então, tanto o rei, quanto quem se submete ao rei, como todos que estão envolvidos, estão claramente sendo delimitados na sua sabedoria pelo pregador, como quem diz: todos são fracos, todos, os espertos, os sábios, os tolos, os maduros, os servos, os reis. Há limite na sabedoria de todos, pois ninguém se equilibra na gangorra de uma vida oscilante sozinho. Ou nós entendemos que a vida vai passar por dificuldades e oscilações, e nós as viveremos todas, e buscamos encontrar um equilíbrio onde elas não consigam nos destruir. Ou então nós seremos dominados por uma arrogância tão grande, na certeza que saberemos lidar com todas as situações, e não pensaremos no fim de todas as coisas. Todos vão morrer, todos serão julgados, vivos e mortos, mas aquele que encontrou o equilíbrio na sabedoria, ao enxergar a limitação do seu saber e descobriu que ali há um caminho para temer ao Senhor, este sim será preservado no dia da angústia, porque o seu propósito de fazer com que Deus seja honrado quando as coisas estão difíceis, quando as enfermidades atingem a nossa família, quando as nossas situações financeiras, emocionais estão tão terrivelmente bagunçadas que nós não conseguimos nem pensar, ainda assim eu reconheço, eu não tenho mais sabedoria para lidar com essas situações. Eu cheguei no meu limite. Eu temo ao Senhor, e o Senhor há de me trazer equilíbrio para que o nome dele mesmo se mantenha exaltado.
Ele continua dizendo: tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre outra pessoa para o seu próprio mal. Aqui reflete sobre o que aquele homem que por ter poder não enxerga o limite da sua sabedoria. Aquele que chega no lugar de achar que sabe tanto sobre pessoas, sobre empreendimentos, sobre a vida, sobre relacionamentos, que ele não tem mais limitações e ele começa a agir de forma grandiosa, querendo dominar os outros, inclusive sem pudor, para ferir, manipular, para conseguir o que ele é capaz de conseguir. Isso acontece dentro de casamentos, isso acontece dentro da família. Um começa a perceber a fraqueza do outro e começa a perceber como pode absorver toda aquela fraqueza, toda aquela vulnerabilidade, e começa a se tornar mais dominador, porque ele sabe como a mente da pessoa funciona, ele sabe como o coração dela funciona. Então ele acha que tem o controle da vida da outra pessoa nas suas mãos, e enquanto ele puder tirar benefícios daquilo, ele vai tirar. Vamos dar um exemplo bem cruel: Hitler, Saddam Hussein, homens perversos, odiosos, que marcaram de sangue e de tragédia a história da humanidade. Eu pergunto para você, todos eles acharam que a sua sabedoria e o seu controle não tinha limites, mas todos eles foram levados ao julgamento da morte e condenados por ela. Como diz no versículo 12, que nós veremos mais à frente: ainda que o mal do pecador se prolongue 100 vezes, eu sei que para o que teme ao Senhor, tudo correrá bem. Se nós não reconhecermos que há limite na nossa sabedoria, até mesmo causando coisas aparentemente agradáveis, nós estaremos sendo dominados por um desprezo total de Deus, porque eu julgo que o meu saber é suficiente para uma vida que eu sequer sei quando vai acabar. Esse orgulho faz com que Deus nos rejeite, porque nós o rejeitamos primeiro, confiando no conhecimento e na sabedoria que nós adquirimos. Assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade, onde fizeram o bem. Também isso é vaidade. Também isso é vaidade. Como não se executa logo a sentença contra uma obra má, o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Preste atenção, ele continua então avaliando como o excesso de autodomínio, de autocontrole, de autossuficiência, de sabedoria de si mesmo, de achar que a sua rebelião tem sentido, quando na verdade não tem propósito, pode levar sempre ao caminho da maldade. Ele segue dizendo que ele viu pessoas ímpias sendo sepultadas com honra, pessoas más, que fizeram coisas más, mas porque souberam chegar no lugar que queriam, sendo tratadas de forma honrosa. Ele diz: isso é vaidade, ou seja, isso não tem sentido. Como que isso pode acontecer? Que mundo injusto, que mundo maldoso. Vamos imaginar os crimes terríveis, crimes hediondos, que são descobertos 20, 30 anos depois de terem acontecido. Crimes contra infantes, crimes contra mulheres, crimes contra as pessoas vulneráveis, e esses crimes prescrevem. Esses crimes prescrevem. Aquela pessoa que praticou tamanha injustiça, horrenda injustiça, não recebe a punição ideal. Isso nos dá asco, isso nos dá raiva, isso nos dá ira, mas é essa imagem que deve fazer com que nós entendamos que a sabedoria do homem é limitada para julgar, é limitada para fazer o bem, é limitada para corrigir as coisas, e é olhar para este mundo calamitoso, olhar para este mundo injusto, para este mundo perverso, que deve fazer com que nós clamemos por um juízo perfeito. Porque quanto mais nós clamarmos por um juízo perfeito, isso será fruto de reconhecer como nós dependemos de alguém que considere a nossa vida como uma vida que necessita de ser salva, e nós reconheçamos essa necessidade. Ele está dizendo que quanto mais a obra má é demorada para ser julgada e nossa justiça é imperfeita, não há justiça perfeita em lugar nenhum do mundo. O nosso sistema judiciário no Brasil é ruim, é injusto, porque são homens com sabedoria limitada, julgando baseado em sabedoria limitada. E você pode falar: mas nos Estados Unidos o julgamento é melhor. Quantas pessoas no corredor da morte morrem anos após anos, sendo inocentes por um mau julgamento? Isso só aumenta a maldade.
quando até mesmo os inocentes são contados como ímpios, porque a sabedoria humana é limitada, e se o homem não reconhece isso, e se o homem confia na justiça humana, sem antes depender da justiça de Deus, o seu coração estará perturbado, e Deus para ele será só um contrapeso no balanço, e não alguém em cujos olhos devem estar fixos, sabendo que ele tem dado equilíbrio ao balanço da sua vida. É como pedir uma sabedoria especial para uma entrevista de emprego, por exemplo. Ai, Senhor, me dê sabedoria para essa entrevista de emprego, porque essa entrevista de emprego é a chance da minha vida, é a oportunidade da minha vida. Nesse momento você está dizendo que Deus é um peso morto na gangorra da sabedoria. Você está usando a sua própria sabedoria, você quer apenas que Deus te coloque no lugar onde você quer chegar, seja mais para cima ou seja mais para baixo. Mas se nós olharmos para Deus como quem no limite da nossa sabedoria nos conduz pelo caminho da fé, nós teremos segurança de saber que a nossa vida não está lançada ao léu, mas conforme Ele tem nos conduzido em esperança hoje, Ele nos conduzirá em esperança amanhã do qual eu não tenho controle, mas em tudo seguirei fiel. Ele continua dizendo, como ele diz no versículo de número 11, mais uma vez: o coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal, por isso. E por que Deus permite isso? Não há resposta, mas sempre haverá esperança. Todo mal será recompensado. Sábios são os que se mantêm fiéis, que fogem do mal e creem na justiça plena. E aqui há algo que nós precisamos prestar atenção. Você compreende comigo? Você compreende comigo que nós vivemos num mundo perverso, que nós vivemos num mundo mau? Você consegue enxergar que o nosso mundo é um mundo corrompido? Eu acredito que sim. Portanto, ao ver que os homens que julgam mal, ao ver que o rei que domina, os homens de autoridade, são corruptos, são maldosos, são opressivos, eu pergunto para você: há saída para o nosso mundo? Há solução para a humanidade? Há algum projeto, organograma político? Há alguma ideologia política? Há algo que possa mudar a humanidade? O homem sempre seguirá sendo homem, porque na sua imperfeição e limitada sabedoria, achando que tem ilimitada sabedoria, vai sempre julgar mal e sempre vai permitir que a maldade passe impune em algum momento. Nesse momento, então, nós não temos opção. Você não tem opção. Ou você crê que existe um poder superior que precisa resolver as coisas e preencher essa lacuna, ou então nós vamos perecer de desgosto em um mundo tão caótico. Mas esta necessidade que nós temos de que exista alguém superior, que seja justo e perfeito, que resolva as coisas, precisa ser alguém como Cristo. Porque se nós vivemos em um mundo como este, em que carne pecamos e em que em carne fazemos o mal, é necessário que esta mesma carne um dia veja o bem e a justiça. Por isso você pode procurar qualquer religião, você pode procurar qualquer espiritualidade, você só vai encontrar uma aonde Deus se tornou homem, e não apenas se tornou homem, se mantém homem, porque Ele é homem hoje no céu do lado de Deus. Ele é o primeiro homem em carne e osso que está em outra dimensão sendo homem. Essa é a esperança que temos em um mundo tão injusto, aonde o mal é contado como santo e o santo é contado como ímpio, aonde a justiça nunca é perfeita, aonde crimes hediondos prescrevem e o mal nunca recebe a sua punição. Eu preciso crer que esta carne, que esta terra há de ver um rei que verdadeiramente é justo, um juiz que verdadeiramente é soberano, e que nós, na carne que viu sofrer e na carne que vimos padecer, veremos a glória de Deus mais uma vez. Creia em Cristo Jesus, submeta-se a Ele, e esta é a esperança que Ele nos dá. Nenhum mal será impunemente descartado. Ele julgará todas as coisas, e homens como somos, veremos a glória de Deus eterna manifestada na terra. Ele continua dizendo, versículo de número 12 e 13: ainda que o pecador faça mal 100 vezes, e a vida dele se prolongue, eu sei com certeza que tudo correrá bem para os que temem a Deus. Mas nada correrá bem para o ímpio, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme a Deus. E aqui nós temos um ponto central neste sermão. Ele está dizendo aqui, o pregador, que sem temer a Deus, o injusto perecerá. Curioso, não? Isso é curioso de observar, porque nós não costumamos ver as pessoas que fazem maldades perecendo. Como nós dissemos aqui na semana passada, inclusive,
Nós estamos acostumados a ver vaso ruim não quebrar tão fácil, não é? Mas o pregador está dizendo que aquele que não teme ao Senhor, o ímpio, não prolongará os seus dias, mas será como uma sombra, porque ele justamente não teme ao Senhor. Mas não é o que acontece. Mas então o que é? Ora, isso que o pregador está dizendo é uma promessa para uma realidade perfeita, mas essa não é a nossa realidade, concorda? A nossa realidade não é perfeita, a nossa realidade ela é corrompida, portanto, nós precisamos de algo que nos faça entender que isso é verdade. Isso não pode vir de mim, isso não pode vir de você, isso só vem da obra do Espírito Santo, que é a fé. Eu preciso crer que existir é mais do que sobreviver com a minha sabedoria limitada dia após dia. Eu preciso crer que a sabedoria ela é importante, mas muito mais do que importante, ela é limitada, e eu preciso de algo que me complete, porque mesmo sendo sábio, a minha sabedoria, o meu conhecimento, a minha experiência não tem me evitado de sofrer e de passar por dificuldades. Eu preciso crer que sobreviver num mundo mau com a sabedoria limitada não é tudo. E aqui está, Mateus 25, 44 a 46. Eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo, sempre que o deixaram de fazer a um dos mais pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Aqui está a resposta então para as nossas dúvidas. Quando que o justo não prolongará os seus dias? Quando os dias forem eternos. Quando a graça de Deus completar aquilo que o pregador não sabia, mas Cristo Jesus, muitos anos depois, veio a confirmar: aqueles que não temem o Senhor receberão o juízo do seu castigo, por terem rejeitado temer a Deus e rejeitado a eternidade de uma vida gratuitamente dada pela fé. Mas os que crerem em Jesus, estes viverão eternamente. Então, meu irmão, pode parecer que o injusto, que o ímpio, que o homem mau está perseverando, conseguindo, prolongando os seus dias e sendo bem sucedido. Mas coloque numa escala eterna, ainda que ele viva 80, 90 e 100 anos praticando o mal, fazendo coisas terríveis na humanidade, chegará o dia em que os dias serão eternos, e quando eles forem eternos e o Senhor julgar a todos, nós, os que cremos humildemente, viveremos e reinaremos ao lado dele, e todo homem mau terá a justa condenação do seu desprezo de Deus, e o mundo estará livre de uma vez por todas. Creia em Cristo Jesus. E você me pergunta: tá, mas tem um parênteses aqui, Rafael. Jesus está falando quem não alimentou, quem não deu de beber, quem não vestiu aqueles que estavam passando por necessidades, é só fazer boas ações então? É só fazer isso que aí eu estou livre da condenação? Não, você é incapaz de fazer algo bom sem pensar em si mesmo primeiro. Mas ao crer em Cristo e receber a justiça de Deus e ser justificado por Ele, as suas ordens vão se tornar algo muito mais do que algo bom, mas vão ser vida e sabedoria. 2 Timóteo 14:15. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para sobreviver? Não. Sábio para lidar com as adversidades? Não apenas, mas sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então você tem uma opção. Você pode ser sábio, você pode ser safo, você pode ser esperto para conquistar o seu lugar de sonho e de desejo nessa vida. Mas você só será sábio para a salvação quando você chegar no limite da sua sabedoria, quando você chegar no espaço final daquilo que você conquistou e perceber que aquilo não muda a realidade do fim da sua história. Todos seremos julgados, todos morreremos. Mas me diga, se você ama viver, por que não viver eternamente pela fé em Cristo Jesus, pela sua misericórdia? Versículo de número 14. Ainda há outra vaidade sobre a terra: justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Isso também é vaidade. Ou seja, no mundo real é assim, e eu não consigo entender, eu não consigo compreender por que as coisas são assim. O pregador está dizendo, mas por que elas são assim? Elas são assim justamente por causa desses limites, para que nós busquemos graça soberana. Aqui então, o pregador nos leva a entender que a sabedoria é importante para evitarmos sofrimento. Mas se apenas for isso, eu vou fazer da minha vida, num mundo mau, algo que importa tanto, e não me deixar apercebido daquilo que importa mais: a restauração de todas as coisas e a vida eterna pela fé em Cristo Jesus. E ao perceber isso, então, os limites da sabedoria, nós precisamos encontrar um equilíbrio nessa gangorra.
Nós precisamos encontrar o equilíbrio da sabedoria para que de fato faça sentido o saber e o relacionar-se com quem tudo sabe, enquanto o temo. Ele diz no versículo de número 15: por isso exalto a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Comer, beber, se alegrar. Comer, beber, se alegrar. Todo mundo aqui concorda que comer, beber e se alegrar é muito bom. Comer é bom, beber é bom, estar com pessoas que nós amamos é bom. E mais uma vez, o pregador recupera isso, que para o homem importa que ele coma, beba, se alegre e seja satisfeito nisso. Mas eu quero que você entenda que parece que o pregador está nos mostrando toda a maldade e crueldade que há no mundo, até o versículo de número 14. Ele está mostrando que nós precisamos ser sábios para não gerarmos mais maldade, mais peso, mais transtorno sobre a nossa vida por homens que têm autoridade sobre nós. Ele está nos mostrando todas as limitações que existem no julgamento e no juízo do homem. Claro, isso nos desperta de fato uma necessidade irascível de que nós temamos ao Senhor, mas ele quebra o assunto e coloca: coma, beba e se alegre, é o que você pode fazer. Parece que ele está tentando chegar numa resposta, numa situação, e ele diz: eu não tenho resposta, então o que você pode fazer é se divertir. Mas, na verdade, não é bem isso que ele está dizendo. Para uma leitura desatenta, pode parecer que o pregador está apenas dizendo: quer saber? Vive a sua vida, come, bebe, esquece seus problemas. Não. O pregador, ao ter dito para você que a sua sabedoria é limitada e que vai ter perguntas de injustiça e de maldade, de pecado e de dor no mundo, as quais você não sabe responder, porque você vive, porque outras pessoas passam, que é importante que você não esqueça de uma coisa: se Deus é soberano, inclusive sobre o mal, na sabedoria que Ele te deu, limitada para não conseguir entender por que o mal é mal, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, por que o injusto é julgado como justo, por que crimes hediondos prescrevem, nessa sabedoria, não permita desprezar que Deus também te dá contentamento e força de vida para se alegrar no mundo mal. E este é o centro da sabedoria limitada. Eu não sei lidar com tantas questões de injustiça, mas eu sei que na sabedoria da minha vida uma coisa eu posso fazer: desfrutar daquilo que Deus me dá para alegremente impedir que aquilo que eu detesto, a injustiça que para mim é repugnante, se torne um motivo para que eu ache que eu vou mudar o mundo. E tem muita gente com ideologia política, com religião, com denominação evangélica, achando que vai mudar o mundo, porque acha que a sua sabedoria não tem limite, porque acha que Deus deu para ele todo o poder para reinar e governar no mundo. Isso é mentira. Nós temos limitações. Eu não vou conseguir fazer tudo enquanto homem, enquanto pastor, enquanto pai, enquanto médico. Você não vai conseguir fazer tudo, porque nós somos servos inúteis, diz a parábola. Nós só fazemos aquilo que Deus permite que nós somos capazes de fazer. Portanto, reconheça as limitações da sua sabedoria, reconheça as limitações das suas ações, determine-se como alguém que serve a Deus de todo o coração, coma, beba e se alegre, mas não deixe de se contentar em saber que Deus está no controle e nas oscilações da vida Ele tem determinado o fluxo da certeza da nossa esperança. Porque preste atenção, se nós não nos alegrarmos e não buscarmos nos alegrar na vida por causa da graça de Deus, 3 coisas podem acontecer. Ao ver tanta injustiça, ao passarmos por tanto sofrimento, por tanta escassez, por parecer que a nossa vida nunca chega no lugar onde ela deveria chegar, ou que nós nunca conquistamos os nossos sonhos, e parece que quanto mais nós andamos, eles andam junto. Parece que as nossas conquistas, quando a gente está chegando, parece que ela brinca de esconde-esconde, ela some ou ela vai mais para longe, e a gente fala: meu Deus, que mundo é esse? É um mundo que nós não compreendemos, porque o próprio pecado corrompeu a nossa mentalidade gloriosa que tínhamos de enxergar com os olhos de Deus. Dessa maneira, então, isso nos previne de 3 coisas. Quando você chega no limite da sua sabedoria e você fala bem assim: eu não sei mais o que fazer, eu não enxergo mais saída para essa situação. Louvado seja Deus, porque se eu não tenho mais o que fazer, é porque até aqui o Senhor me sustentou, e até aqui Ele me fará perseverar e me preservará até o dia que Ele quiser. Estou feliz, vou comer, vou beber e vou me alegrar, porque esta é a vida que Ele me deu. Quando eu me alegro nisso, Ele me previne
de 3 coisas. A primeira, me previne de me revoltar contra as coisas da vida. Porque sabe quem que se revolta com as coisas da vida a ponto dessa revolta tornar uma pessoa infiel e falar, nem em Deus eu acredito mais, eu não quero negócio de igreja, eu não quero negócio de Bíblia, olha esse mundo como ele está mal. Sabe quem se revolta? Quem acha que é capaz de entender ou de criar maneiras de resolver os problemas da vida. Essa pessoa se revolta porque ela fala, eu consigo resolver, eu consigo, se eu tivesse mais recursos, se eu pudesse, ou se eu... E ela se revolta porque ela acha que Deus deveria fazer o que ela quer fazer, em vez de ela permitir que Deus faça o que Ele planejou fazer. Segunda coisa, nós somos prevenidos de nos tornarmos orgulhosos e insensíveis. Sabe em que sentido? Quando nós temos muita sabedoria e achamos que já entendemos muito da vida, do mercado, de relacionamentos e da família, nós nos tornamos tão orgulhosos e tão insensíveis que a nossa sabedoria basta e a gente passa a ser implacável, a gente passa a ser duro. Só você está certo, só eu estou certo. Se eu estou falando está certo. Você não me conhece, respeita a minha história. Você não sabe por tudo que eu passei. Se você tivesse passado pelo que eu passei, você saberia por que eu estou agindo assim. Mas não, nós temos que continuar humilde. Por mais que vivamos e vivamos muito nessa terra, nenhuma sabedoria vai além dos limites que Deus colocou para que nós sejamos fiéis a Ele. E terceiro, nos inibe de sermos tolos e ignorantes, que não encaram o mal e que não enxergam o mundo como ele realmente é. Para que não sejamos, portanto, revoltados, orgulhosos e ignorantes. E aqui então, nós estamos no ponto alto do que você precisa entender e aprender de Deus nessa noite. Nós estamos entre o que nós sabemos, que é a nossa sabedoria limitada, e até o que nós sabemos chega num limite que eu não consigo lidar mais. Respostas de questões que eu não consigo encontrar. Situações adversas que acontecem comigo, mesmo sendo temente a Deus, que eu não consigo achar respostas. Lembre-se de Jó. Eu estou neste lugar, no mundo, entre a sabedoria que tenho e que é limitada, e que por mais que eu me esforce, não vai me fazer controlar a minha vida, revelar o meu futuro, ou mudar o meu caminho. E eu estou entre uma esperança, que está sendo dita aqui desde o início em Cristo, de que de fato todos serão julgados conforme a sua obra, a sua maldade ou o seu temor. Mas eu continuo aqui no mundo onde há tanta injustiça. No meio dessas duas situações, a sabedoria que tem limites, a esperança que está por vir, eu estou aqui num mundo onde há tanta injustiça. E eu posso dizer para você nessa noite, sim, há muita injustiça no mundo. E ela vai ser cada vez maior. Nós estamos vendo um movimento de tiroteios em escolas no Brasil e no mundo. Provavelmente há algo por trás acontecendo, que nós ainda não sabemos. Eu fiquei muito emocionado ao ver que a filha de um pastor nos Estados Unidos, em Nashville, com 9 anos de idade, foi uma das crianças que foi assassinada naquela escola essa semana. E ele fez uma postagem dizendo, eu me alegro em saber que a minha pequena princesa está nos braços de Jesus Cristo. Como lidar com essa injustiça? Como um homem de Deus que prega a palavra tem a vida da sua filha ceifada por um homem que atira balas no seu corpo infantil? Como vivemos e sobrevivemos nessa injustiça? Como, Rafael, você tem coragem de subir neste altar e falar que tem coisas que eu não sei, tem coisas que eu não vou saber mesmo, e que tem uma esperança, mas e aqui no meio? E aqui onde eu estou vivendo? Aqui nessa terra onde as pessoas morrem, aqui onde os pais perdem os seus filhos, e aqui? E aqui? Se você acha mesmo que Deus está no controle de tudo, como você me explica Ele enviar o seu único filho para este mundo de injustiça terrível? E é nessa manifestação de Cristo que muitos rejeitam a Cristo. Por considerarem o mundo mau, eles dizem que Deus é esse. Que Deus é esse que manda o seu próprio filho para um mundo terrível como esse,
A maior prova de amor, muitas das vezes, é o maior motivo de rejeição de Cristo. Que Deus sádico é esse, que faz isso, que manda Ele, o seu Filho, para vir numa terra terrível como essa, onde há tanta maldade. Não só isso, veio e sofreu da forma mais brutal e terrível até a sua morte. Então eu te digo, sabe o que está entre a nossa sabedoria limitada e a esperança eterna em Cristo Jesus? Aqui está a verdadeira fé. Neste espaço em que eu não tenho respostas, eu encontro a certeza de que o próprio Cristo sofreu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Isso eu não posso colocar em seu coração, mas o Espírito Santo, que está derramado sobre todas as pessoas que creem, se expande através da verdadeira fé, para que nós sejamos salvos de uma falsa sabedoria, para que nós sejamos salvos de uma falsa tentativa de sobreviver, e equilibre o nosso coração no Senhor, para desfrutarmos do que Ele nos dá e confiantemente caminharmos assim como Ele viveu, todas as dores e vitupérios, caminharmos para a eternidade santa de vida. Creia em Jesus. Nesse lapso entre o limite da sabedoria e a esperança de Cristo, as respostas que você busca, as lágrimas que você chora, as dores que nós sentimos, elas se encontram na fé em Cristo Jesus. Nós não temos um Salvador que não possa se compadecer das nossas dores. Nós não temos um Salvador que não sinta o que nós sintamos. Por mais terríveis que sejam as coisas no mundo, Ele sofreu para que ao crescêssemos nele, nós pudéssemos crer também. Que como Ele suportou, venceu e prometeu no seu próprio corpo, nos dará também a plena salvação. Versículo 16 e 17. Quando eu me dediquei a conhecer a sabedoria, ao ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite se consegue conciliar o sono. E aqui ele está dizendo que ao buscar entender as coisas, ele passava o dia e a noite tentando entender, e ainda assim haviam coisas que ele não conseguia entender. E ele diz: contemplei toda a obra de Deus e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para descobrir, não a entenderá. E ainda que o sábio diga que conseguirá conhecê-la, nem por isso poderá achar. O pregador conclui dizendo que a sabedoria ela é importante, que nós devemos buscar a sabedoria para conseguirmos viver num mundo como esse, mas que ela não vai ser suficiente, ainda que Deus nos dê todos os dias, nos dê gratuitamente e dá a todo aquele que pedir. Ainda assim, por causa da nossa limitação, esta sabedoria não nos dá a conhecer o futuro, para que justamente nessa limitação você seja instigado a crer que Deus está no controle e que Cristo Jesus nos garante em promessa aquilo que o mais sábio dos homens deve fazer: tema o Senhor, confie na sua justiça e no seu cuidado, mesmo quando as coisas parecem vaidade, sem sentido, porque é esta fé verdadeira que há de nos sustentar para a plena salvação em Cristo Jesus. Buscar a sabedoria sem temor a Deus, portanto, é um caminho para a loucura e para a insatisfação. Quem buscar ser sábio a todo custo e achar que compreende os mecanismos do mundo, mas nunca entender quando vem o seu fim, ou quando o homem mau chegará, vai ficar louco e insatisfeito, e nada fará sentido. Deus não nos dá a compreender toda a sua obra. Portanto, a sabedoria que Deus nos dá é o auxílio de hoje, é o auxílio de agora, e isso abre espaço para a fé. Nós não conseguimos decifrar a realidade de um mundo decaído por completo, mas você tem essa opção. Você pode sentar na gangorra da vida e você pode ficar lá, do lado de baixo, com o espaço de cima vazio, esperneando. E aí você vai perceber que você consegue talvez dar alguns pulinhos desesperados para tentar fazer a gangorra funcionar, mas não vai adiantar. Você precisa entender que o fato de Deus nos dar uma sabedoria limitada é para que nós compreendamos que todos os dias, como Ele venceu, nós venceremos. No mundo, portanto, tereis aflições, mas tende bom ânimo, ou melhor, coma, beba, alegre-se,
vocês vão ter aflições, vocês não vão compreender todas as minhas obras e nem toda a minha forma de agir, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, creia em Jesus. E sabe, a gangorra não é sobre uma vida de sobe e desce na fé. A gangorra é sobre uma vida que oscila, mas a fé permanece intacta. Lá em Hebreus, no capítulo de número 12, a palavra de Deus vai dizer que nós devemos correr com perseverança a carreira da fé, que nos está proposta, olhando firmemente, ou olhando com os olhos fixos, ou com o olhar fito, para o autor e consumador da nossa fé. Portanto, a gangorra é saber que o Senhor está do outro lado, não como um contrapeso, mas como alguém em quem eu consigo olhar nos olhos, e eu não me importo se eu estou em cima ou se eu estou embaixo. Se eu estou embaixo e a dor do vale do sofrimento é grande, mas se eu estou em cima e a alegria, o contentamento da saúde e da riqueza também é boa, não me faz diferença. O que eu me alegro em saber é que os meus olhos estão olhando diretamente para o autor e consumador da minha fé, no limite da minha sabedoria e na esperança que Ele me promete. Neste mundo injusto, Ele produziu fé em meu coração. Ele me deu um caminho novo para andar. E enquanto as pessoas se desesperam no movimento da gangorra da vida, nós temos equilíbrio ao saber que quer embaixo, quer em cima, quer oscilando, nós estamos de olhos fitos em Cristo Jesus. E por mais que seja difícil, ou seja muito emocionante, ou seja um pouco mais triste, nós estamos unidos a Ele, e não há nada que nos separe do amor de Deus. O que Ele prometeu, Ele cumprirá, e por Ele viveremos em fé. Deus, portanto, concede sabedoria a quem compreende que Ele está acima do mundo, governa com mãos de justiça e selará este mundo com justiça, conforme Ele selou o nosso coração quando nós cremos em Jesus. E o nome disso é esperança. Reconhecer, portanto, os nossos limites e saber deles vai nos conduzir à fé. Quando nós chegarmos em situações que não vamos entender o porquê, que não vamos saber lidar como, sendo mesmo fiéis e tementes a Deus, é nesta adversidade que nós carecemos de quem nos conduza e nos equilibre. E isso é fé. Mas uma fé não que nos mantenha ansiosamente esperando pela hora que a gangorra vai subir, mas uma fé que nos salve de nós mesmos e que nos produza compromisso com Cristo Jesus, de modo que em tudo os nossos olhos estejam no Senhor. Eu te pergunto nessa noite, nesta gangorra da sabedoria, aonde você está? Você está tentando ultrapassar os limites do controle possível de ter da sua vida, ou você não está buscando ser sábio para agir minimamente de modo que agrade a Deus no dia de hoje, na sabedoria que Ele dá hoje, para honrá-lo hoje? Ou será que você está agindo de forma arrogante por achar que sabe muito e sabe tudo? Ou será que você é humilde a ponto de saber que precisa buscar conhecimento de Deus e buscar sabedoria no mundo, para sobreviver no mundo, não como quem foge da morte, mas como quem cumpre o propósito de mais um dia realizado que Deus planejou, temer a Deus? De toda forma, seja qual for a sua situação agora, seja qual for a sua posição hoje, há uma boa notícia de Deus para nós. Jesus Cristo, revelado a nós, a palavra diz, Ele é a sabedoria de Deus. Nele nós encontramos um futuro que nós não sabemos quando, mas temos certeza que chegará. Nele nós encontramos a submissão para que nesta terra não coloquemos os pés pelas mãos, mas vivamos alegremente. Naquela situação onde não sei como agir, coma, beba, alegre-se, confia, entrega o teu caminho ao Senhor e deixa que Ele faça conforme o seu querer. Mas não se engane, não ache que isso é algo que você pode executar por si mesmo. Não ache que a fé é algo que te faz acreditar tanto que vai acontecer. A fé
é olhar nos olhos de quem, uma pessoa, Jesus, está daquele lado da gangorra, e que você quer conhecê-lo tanto, através da palavra e da comunhão, que você cria um compromisso fiel com Jesus Cristo, como quem diz: é impossível que eu resista neste mundo, sem ser dominado ou pela tolice, ou pela arrogância, ou pela ganância, ou pela revolta, a não ser que o Senhor, Cristo, amigo e Salvador, me salve de mim mesmo, me ensine sobre quem tu és e me faça perseverar. Em o nome de Jesus, a sua vida não vai parar de oscilar, esta gangorra não vai parar de subir e descer, mas você escolhe, você decide. A mensagem do Senhor está sendo revelada. Quem você deseja que conduza o ritmo da sua história e aonde os seus olhos querem estar? No mecanismo da gangorra, em que você não sabe muito bem como funciona, ou na perfeição do companheiro eterno que te salva das suas preocupações e te traz o equilíbrio para saber que em toda e qualquer situação Ele tem cuidado de nós? Curva a sua cabeça. Soberano Deus e eterno Pai, bendito e glorioso é o teu nome. Nós somos homens e mulheres que carecem da tua misericórdia. Nós tentamos sempre contornar situações com medo dos sofrimentos, das angústias, e de fato nós não queremos sofrer, e nem o Senhor quer que nós soframos, mas existem coisas às quais nós não temos respostas, e existem coisas também que nós consideramos com rebeldia fazer, e deveríamos nos mantermos de modo sábio, evitando mais sofrimento para nós mesmos. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a buscar a sabedoria que vem de Deus e reconhecer a nossa limitação até para entender aquilo que o Senhor tem para dizer, mas confiarmos com fé, como Cristo Jesus também foi submetido a este mundo injusto e venceu, que nós venceremos com Ele. Pai glorioso e bendito, seja portanto a Tua luz e a Tua glória sobre nós, que toda dor e que toda dúvida não corrompam a nossa fé, mas nos tragam a segurança de que ainda que debaixo do sol as Tuas obras sejam impossíveis de serem totalmente compreendidas, em Cristo Jesus nós temos agora uma esperança. O mundo maldoso, calamitoso e terrível não vencerá, porque o Senhor nos diz: teremos aflições, mas eu venci o mundo. Nós confessamos Jesus Cristo nessa noite. Tu és o único e verdadeiro Deus. Não queremos ser consumidos por perguntas que não temos respostas, estimulando uma sabedoria que é impossível que tenhamos. Por que estamos doentes? Por que estamos sofrendo? Por que as pessoas morrem? Tanta dor existe no mundo. Não sabemos, mas sabemos que tudo isso há de passar pelo crivo da nossa fé, e nós atravessaremos esta vida para a vida eterna e confiantemente contemplaremos o Senhor. Pai, que se nesta noite alguém reafirma a sua fé em Jesus, fortaleça pelo Espírito Santo este compromisso. Se alguém decide fazer um compromisso com Jesus, abra as portas celestiais para uma vida onde o equilíbrio vem, não da sabedoria limitada, mas faz disso uma porta para a segurança eterna em Jesus. E que nós possamos perseverar na confiança que o Senhor nos dá. Quer oscile o mundo, quer oscile a vida, os nossos olhos estão no Senhor e assim permanecerão para sempre. Nós oramos em o nome de Jesus.